caminhar nas ruas, pegar transporte público, entrar em algum estabelecimento. Situações do nosso cotidiano. Porém, nem todas as pessoas conseguem exercer facilmente essa tarefa, que é um direito básico. Segundo estimativas da ONU, existem no mundo mais de 610 milhões de pessoas com alguma limitação. No Brasil, segundo dados do IBGE, 45 milhões e meio de brasileiros têm algum tipo de deficiência, ou seja, 24% da população tem alguma limitação, seja ela intelectual, visual, auditiva ou de locomoção. Deficiência é qualquer perda ou anormalidade da estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, que pode se classificar como deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência mental, deficiência múltipla, presente em pessoas que apresentam 2 ou mais tipos de deficiência. Eu sofri um acidente em 2008, eu saía para trabalhar, fui atropelado, né, tive uma lesão cervical, quebrei o pescoço. Na metade, né, perdi os movimentos dali para baixo. Nós tivemos um acidente, né, teve um carro que meu ex-marido foi tentar ultrapassá-lo e ele não deixou e começou tentando, até que esse outro carro bateu no nosso carro. Ele capotou na estrada e nós descemos uma ribanceira enorme, onde caía a árvore, o carro pulava. O olho direito eu já nasci com deficiência. E o olho esquerdo eu fui perdendo com o tempo, mas quando eu era criança ainda. Quando eu tinha uns 6 anos, 7 no máximo, eu já tinha perdido tudo. Existem 2 causas de deficiência, a congênita e a adquirida. As deficiências congênitas são as que provêm do nascimento. Já as adquiridas são ocorrências ao longo da vida. No Brasil, 56,6% das deficiências são adquiridas. Isso se deve principalmente pelo aumento considerável da violência urbana. Todos os meses, cerca de 8 mil brasileiros adquirem uma deficiência consequência de acidentes com arma de fogo, 46%, acidentes de trânsito, 30%, outros 24%. A doutrina social da Igreja nos ensina que pessoa com deficiência é um sujeito com todos os seus direitos. Ela deve ser ajudada a participar da vida familiar e social em todas as suas dimensões e em todos os níveis de acesso às suas possibilidades. A acessibilidade ela serve para quebrar barreiras, sejam essas barreiras quais forem, sobretudo as barreiras de atitude, né, que são pouco faladas quando se fala em acessibilidade. Né? É a forma como tratar, a forma como lidar com o diferente, como respeitar, como aceitar e como dar oportunidade, né, para com que ele viva em igualdade de condições e demonstre o seu valor na sociedade. A escola que ela estudava antes, a minha outra filha também estudava lá, ia ter uma festa junina. E aí chamaram, a minha filha ia dançar. E ela falou, mãe, eu quero ir. Quer dizer, ela saiu da escola perfeita, andando. Essa é a primeira vez que a gente ia enfrentar uma situação. Aí eu falei, daí você quer mesmo? E ela assim, chegou no colo. Ela já não andava mais, ela não estava muito magrinha, ainda não precisava nem de cadeira. Eu punha assim no colo e a gente levava aqui. E aí ela... Comprei uma roupa, pintei, pus ela toda e nós fomos para a escola. E vieram os amigos todos. É lógico que a gente vê uns olhando assim, outros, mas eu não sentia, sabe? Todo mundo veio e acolheu muito. Na Escola São Francisco de Sales, nós vamos começar agora com o Marcelo Brito, ele que é o diretor aqui da escola e vai estar falando um pouquinho de como que acontece essa educação que precisa sim ser diferenciada por causa das pessoas que aqui têm deficiência. Marcelo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Que bom. Graças a Deus, a gente veio para cá esperando que a gente ia falar sobre somente a deficiência auditiva. Mas a escola, ela abrange várias outras deficiências, né? Sim. O primeiro critério nosso aqui é a surdez, né? A criança com surdez. Mas uma grande maioria delas, além da surdez, tem um comprometimento intelectual também, que é mais um dificultador, né, na aprendizagem da criança. E mesmo o surdo, que é só surdez, ele já tem uma dificuldade para aprender o português. Né? Isso é uma dúvida que eu tenho. Como que vocês conseguem explicar para uma criança que não sabe Libras e que não é alfabetizada no alfabeto normal, como que você consegue explicar que isso é janela, que esse janela começa com J, depois vem A, como que acontece isso? Aí o alfabeto nosso, né, é transcrito para a linguagem o A, por exemplo, que é esse sinal aqui, né? Então ele vai aprender
dessa forma, mas a base dele que é importante. Ele tem que ter a base, o instrutor de Libras, que muitas vezes a pessoa confunde com o intérprete. O instrutor é o surdo. E aí a diretora foi e falou assim, André, não quer voltar? Aí, esse em agosto, né? A festa junina foi em junho. Eu falei, ué, pode? Ela falou, ela repete, a gente vê como é que ela tá. Eu falei, mas ela vai precisar da acompanhante aqui, porque vocês não, né, não poderiam ficar. Vocês não deixariam, né? Mas ela falou, não, vou conversar com os pais, porque era uma escola estadual. Eu vou conversar com os pais e tudo, e vou te falar. Mas ela será muito bem-vinda. Os pais concordaram, aceitaram, a Selma foi para lá com a Dedéia, e aí ela ficou lá até o 4º ano de grupo. Olha, eu falo que entrar na universidade, o caminho que a gente faz é comum, né? Normal, como todas as outras pessoas. A gente tem o vestibular, no caso eu fiz o Enem, aí eu tive a prova adaptada, eu tive o ledor, né, que leu a prova para mim, e a prova em braille. Eu não tive muitas dificuldades com o ledor, mas já ouvi, né, colegas deficientes visuais que tiveram problemas com o ledor, que às vezes não estava tão treinado para ler. E o Enem é uma prova muito extensa, né? Aí fica Você não teve dificuldade com o braille porque você, na sua infância, você já começou a estudar numa escola especializada, né? E eu fui alfabetizada no braille desde criança. Então, para mim, eu tive dificuldades comuns, né, de qualquer outra criança no momento da alfabetização. Eu fui umas 12 escolas procurando, umas não tinham acesso à escadaria, não dava para a Andréia, outras, assim, não tinha, era menino, o neurologista falou que você tem que pôr ela numa escola normal, então tinha umas que tinham meninos bem debilitados e tudo, com paralisia cerebral, que não era o caso, né? E muitos assim, a gente aceita André, mas não aceita acompanhante. Gosto de chamar atenção para a educação, porque antes, né, da Lei Brasileira de Inclusão, por exemplo, as escolas particulares, Felipe, elas não se viam obrigadas a promover a inclusão. A partir de 2015, de 2016, quando essa lei entrou em vigor, ela fala escancaradamente que a pessoa com deficiência é capaz e que para declará-la incapaz você tem que demonstrar isso em juízo. Isso vale até para a deficiência intelectual, né? De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, a pessoa com deficiência intelectual, um casal com síndrome de Down, tem o direito de casar e ser feliz e constituir família. Independente da limitação. Sim, é claro que existe, vai existir exceções? Vai, claro que vão ter, né? Mas a gente tem que atentar à regra da capacidade, à regra do empoderamento da pessoa com deficiência. Isso só é possível quando a gente garante, Felipe, o acesso à educação. Agora nós vamos conversar com a Margarida, que é vice-diretora da Escola Francisco de Sales e que realmente tem uma particularidade, porque a Margarida também ela é surda e, diferente de qualquer outro aluno daqui, ela consegue ler lábios, ela consegue se comunicar e falar também. Então, ao mesmo tempo que nós vamos estar conversando sobre a dificuldade dela de ser uma deficiente auditiva, ela também vai estar falando alguma coisa que para muitos é estranho, mas que graças a Deus a Margarida faz e faz muito bem. Tudo bom, Margarida? Tudo bem, você? Bem também, graças a Deus. Eu queria saber, por que você escolheu trabalhar também com pessoas que trazem a mesma dificuldade, que trazem essa dificuldade de comunicação, pessoas que têm essa deficiência? Na verdade, eu não escolhi. O que aconteceu? Veio por acaso, ou por sorte, ou então, quem sabe mesmo, minha missão é essa. Olha! Porque formei magistério e na época foi muito difícil para mim, a barreira foi muito grande. Sim. Porque quando eu comecei a dar aula para as crianças, né, educação infantil, o que aconteceu? Eles imitavam minha fala, os pais. Opa, peraí. Os meus filhos estão imitando a fala dela, eu não quero isso. Isso foi muito decepcionante para mim. Nossa. Então, eu resolvi largar a carreira de magistério. Olha, graças a Deus eu tenho encontrado professores que têm boa vontade de estar aprendendo o que pode ser feito para melhorar, como lidar, mas eles não têm assim, treinamento, não recebem nenhum treinamento, infelizmente, em relação a receber a pessoa com deficiência, né, na sala de aula. Aí meu irmão falou comigo, tá abrindo um colégio, e eu já fui lá, tem toda a estrutura para ela, tem um elevador, tem um banheiro para cadeirante, e tudo, e eu acho que você devia ir lá.
Aí eu fui, conversei, eles falaram comigo que nunca, né, não tiveram ainda um aluno cadeirante. A coordenadora falou que queria fazer uma entrevista com ela também e tudo. E falou que podia, que ela faria as provas orais, assim, porque, né, era na época, então, hoje não, já ela escreve bem, mas na época era muito lento, não tinha como ela acompanhar tudo, ainda mais, né, era um colégio, assim, forte. E para ela acompanhar tudo, então, era mais oral e ela aceitou mesmo. Acompanhante, fazia, porque ela participava de tudo e não tinha essa diferença. Era igual. Olha, quando eu optei por essa escola, foi por ver a deficiência mesmo, né? De ver que é importante fazer esse trabalho e, ao mesmo tempo, é muito gratificante esses alunos, né, essas pessoas com deficiência, o carinho que tem pela gente. Então, o que me atraiu aqui foi isso, trabalhar com a deficiência. O poder público tem que promover a inclusão e o privado também. Porque é o seguinte, Felipe, o particular, né, o setor privado, quando ele está trabalhando com educação, ele está mexendo numa atividade pública por natureza. Sim, claro. Ele está equiparado ao poder público. A gente chama de serviço público impróprio, que é a atividade de educação. Ou seja, ali a instituição de ensino particular ela está equiparada ao poder público, ela se vincula às mesmas obrigações no que tange à promoção da inclusão. Sim, sim. Então, ela não tem desculpa. Se a escola vai ser nova, vai ser construída agora, ela já tem que ser planejada na forma da lei. Desde a largura de uma porta, desde a disposição de um banheiro, das disposições da sala de aula, dos recursos de atendimento especializado que vão ser oferecidos dentro dela. As crianças se identificam com essa realidade de você também viver, também ter essa deficiência que eles também trazem? Graças a Deus e muito. Sabe, assim, é como se fosse referência mesmo. Sabe, o tempo me procura, desabafo comigo, conversa comigo e vice-versa. Vou lá, estou sempre orientando os meninos, alunos. Agora, Margarida, a sua história é uma história de superação, né? Porque uma pessoa que não escuta conseguir falar e falar muito bem, né? Como a Margarida se comunica muito bem. Como que é para você se enxergar uma pessoa que conseguiu superar uma barreira tão grande? Ah, não é fácil não, enfrenta essa barreira até hoje, né? Por exemplo, parte por, né? Hoje não, hoje eu faço letra de Libras, Sim. então assim, é tudo em Libras, entendeu? Mas eu já fiz letra, onde eu tive muita dificuldade, professores falavam de cota, escrevia no quadro, e eu não faço, né? Preciso só de leitura labial, no meu caso, né? Exatamente. Eu tenho outros estudos que precisam da Libra. Da Libra. Mas no meu caso, Só era leitura só labial. leitura labial. Então, por exemplo, se eu virar de costas para você, você não sabe nada do que Não eu tô entendi nada que você falou. E dentro da faculdade, quais são os desafios que você encontra de locomoção? Você acha que tem coisa para melhorar? Como que é aqui onde você estuda? Ah, tem com certeza. Principalmente na questão da acessibilidade física, né, dos espaços físicos aqui da universidade. Por exemplo, a questão do piso tátil. Em alguns lugares que tem, né, em alguns pedaços que a gente consegue estar encontrando, e ele bem colocado. Tem até uma parte ali do caminho que eu faço sempre, que uma parte do piso tátil é bem rente à parede, assim, né, questão do canteiro. Então fica até difícil da gente usar, né, não faz sentido. Leis que regulamentam acessibilidade e inclusão, projetos governamentais e também iniciativa privada. São grandes os avanços, porém, uma das maiores dificuldades que uma pessoa com deficiência encontra é lidar com o olhar do outro, sendo que a sociedade ainda tem dificuldade de conviver com pessoas com deficiência. E isso é um desafio que cabe a cada um de nós. A vaga para cadeirante não é nunca respeitada, é uma coisa absurda. Porque você vai no shopping, tem milhões de vagas, 5 de cadeirante. As 5 dos cadeirantes são ocupadas e não é por cadeirantes. Você chega assim na rua, você vai parar e eles ainda discutem com você. Às vezes ela vai para fisioterapia, eu estou na fisioterapia fazendo fila dupla para descer, que não tem lugar, e a vaga do cadeirante. Eu espero e falo, aí é vaga de cadeirante, minha filha que tinha que estar aí, não é vocês. Aí, aonde que está? Eu falei, olha aí, porque está no chão até, nesse lugar. Mas eles não olham, sabe? Fala assim, rapidinho, só vou ali, já estou voltando. O preconceito que a gente encontra hoje é realmente a ideia que as pessoas têm em relação à pessoa com deficiência. Porque ou as pessoas acham que a gente não consegue, né, fazer as coisas do dia a dia, como cozinhar, que é normal para todo mundo, ou
elas acham que a gente é uma super pessoa porque a gente consegue fazer. Então, assim, é um equívoco mesmo na ideia que as pessoas têm a nosso respeito. A Lei Brasileira de Inclusão, Felipe, a Lei 13.146, de 2015, ela passou a valer no Brasil em 2016, em janeiro de 2016. E uma das grandes inovações que ela trouxe foi tipificar como crime a discriminação em virtude da deficiência. O artigo 88 dessa lei, ela tipifica como crime a prática, a indução ou qualquer situação que demonstre a tentativa ou que caracterize situação de discriminação como crime. Eu deixo um recado para a sociedade. Tratar como um ter normal. Porque, afinal de contas, claro, tem os outros comprometimentos. Nem por isso precisa tratar como um coitadinho. Então, a vida é normal. O que tem a barriga dele é a audição e a fala. Entendeu? Um simples gesto de mostrar, apontar, mas já ajuda muito. Quando você chega no ponto de ônibus, você pergunta quantas horas, né? Quantas horas, né? Que viu ontem, uma coisa simples, uma coisa mais simples. Se não sabe a Libras, mas eu acho um gesto natural, mais simples, já ajuda muito. A linguagem de Libras, ela passou a ser conhecida exatamente por causa da televisão, que tem aquele quadrinho no canto, que a pessoa, nossa, aquilo ali é pro surdo. Então foi um pouco divulgada. Mas assim, a sociedade como um todo abraça essa linguagem específica para o surdo? Não, ainda é pouco conhecido, né? A televisão, como você falou, quando tem um intérprete ali, né, no fundo da tela, isso ajuda a despertar que existe essa língua. Mas é uma língua como o inglês, por exemplo, é uma segunda língua, né? Então é importante divulgar para que as pessoas saibam que o surdo ele tem a língua dele, que é a língua de sinais. A gente entrando no prédio aqui, você comentou exatamente das diferenças que existe da pessoa com deficiência e de quem não tem deficiência. Isso incomoda o deficiente? Essas adaptações que precisam ser feitas, por exemplo, a gente entrou, nós precisamos passar pela catraca, você não. Isso te faz se sentir segregado? Não, eu não me digo me sentir segregado, né? Mas a gente que tem o conhecimento do que está na lei, daquilo que deveria ser efetivado, né? Existe um conceito, Felipe, eu gosto de sempre trazer à tona. Quando se discute acessibilidade, muita gente não sabe, mas tem um instituto que chama Desenho Universal. O Desenho Universal, ele fala o quê? Na forma da lei. Ele fala que as estruturas, né, arquitetônicas, elas têm que ser planejadas para todo mundo. O Desenho Universal seria todo mundo passar pela mesma catraca, né? Mas prefiro levar pela ótica de, poxa, pelo menos eu estou conseguindo entrar, né? Eu dou um valor para estão tentando promover a acessibilidade do que simplesmente vou tacar pedra porque não é acessível, então não é desenho universal, então sou contra. Não, eu não me sinto segregado por isso, mas eu sempre faço questão de registrar, de chamar a atenção, porque esse é o nosso dever. Fora dos muros das escolas, você, por ser deficiente auditiva, já se sentiu menosprezada por outras pessoas por causa disso? Infelizmente, sim. Na rua, às vezes até a própria família, mais distante, que não tem muito contato, entendeu? Às vezes vai nos visitar, mas sempre tem um que... Então, mas como que acontece esse preconceito? Ah, tadinha dela, coitadinha, como é que é isso? Ri, ironicamente, da minha fala. O fato de eu fazer a leitura labial, às vezes ele, coincidentemente, dá um grito, eu procuro onde está esse grito, aí fala, ela escutou. Na verdade, não é isso. Entendeu? Então, assim, eu preciso provar para a pessoa que eu sou surdo. Entendeu? Às vezes, numa loja, na rua, tem gente que pergunta, você é brasileira? Não, sou deficiente auditiva. Não precisa disso, né? Você trabalha? Não, eu faço estágio voluntário numa clínica de psicologia. E, infelizmente, o mercado de trabalho é uma das maiores dificuldades que a gente tem encontrado hoje. Porque, por mais que existam as cotas, né, que as empresas sejam obrigadas a contratar pessoas com deficiência, por mais que estejam com as portas, entre aspas, abertas, ainda existe uma escolha muito grande por parte das empresas, né? Eles escolhem tipo de deficiência, a pessoa que tem uma deficiência, entre aspas, menor, mais mínima. Então, acaba que a pessoa que tem cegueira total, surdo, encontra mais dificuldade para estar
está tendo uma oportunidade no mercado de trabalho, infelizmente. As pessoas com deficiência que trabalham hoje são as pessoas que estão em empresa com mais de 100 funcionários. Por quê? Porque existe uma chamada lei de cotas, que muitos criticam, mas ela funciona. Olha que interessante. Não são todas as empresas que têm mais de 100 funcionários que a cumprem, mas o fato é que, se você fizer uma pesquisa das pessoas com deficiência que estão empregadas, que têm um emprego formal, elas estão em empresas com mais de 100 funcionários. São 11 anos que eu estou aqui, tá assim, instrutor de Libras, professora de português, ou de direção, e também estimulação infantil. Então, para mim é tranquila, todos os alunos são bem-vindos, é um prazer para mim estar ali. Ó. Existem mais coisas que você acha que poderia melhorar na sociedade para incluir vocês? Olha, eu acho que é muito ter uma mudança, que nem eu falava no início, a questão da mudança de pensamento, da forma com que a sociedade vê a gente, né? Que por muitas vezes tem essa concepção errada, né, da pessoa com deficiência, então isso faz com que a sociedade nos enxergue de uma forma errada. Então eu creio que melhorar esse entendimento, essa visão, né, em relação à pessoa com deficiência, já iria resolver muita coisa. Assim. O principal caminho para que haja uma mudança social é a pessoa com deficiência sair de casa. Essa é uma luta e é um valor que eu carrego dentro de mim. Por quê? Porque foi saindo de casa que eu consegui mudar a minha própria realidade. Ela tem um grupo de jovens, onde ela é intercessora. Aos domingos ela tem a missa de jovens. Com esses jovens ela sai, ela vai em casamentos, ela tem uma programação deles também. Então ela tem uma vida bem... E como que você percebe, Dedéia, os seus amigos, as pessoas que você convive com você? Eles são maravilhosos. Eles cuidam de você, te tratam normal? Então, eu pego ônibus, eu ando nos lugares que eu conheço, eu ando, né, tranquila, sozinha, só que tem as dificuldades de acessibilidade, né? Os passeios têm muitos obstáculos, tem muitos buracos, então isso dificulta muito para a gente, né? Árvores, postes, né? Tem de tudo nos passeios. Só para ressaltar, nós estamos numa escola que voltada para pessoas com deficiência e de maneira muito específica também a deficiência auditiva. E você está ouvindo essa música de fundo. As crianças estão ensaiando para a festa junina, que vai acontecer no dia de hoje, dia 24 de junho. Então é muito engraçado a gente pensar isso, né? Surdo ensaiando para uma dança, para uma festa junina. Como que isso acontece? O surdo, ele tem a surdez dele, mas ele sente a vibração da música. Ele não precisa de ouvir, mas ele sente a vibração e ele dança acompanhando a vibração da música. Isso é fantástico, gente, porque quebra muito o preconceito exatamente de entender que essas pessoas são sim normais, né? E que a gente não precisa ficar com muita, você vai entender aqui, muita frescura ao lidar com uma pessoa que seja deficiente auditiva, uma pessoa que seja cega, uma pessoa que seja paraplégica, tetraplégica, porque são pessoas que precisam de um cuidado especial, mas não fazem disso delas problemáticas, né? E ela tendo, né, a escola que vai ensinar, ela tem capacidade de desenvolver como outra pessoa qualquer. A pessoa com deficiência é como eu e como você, repleta de dons, talentos, capacidades, personalidade e de muitos sonhos. É alguém que precisa se superar a cada dia e que tem muito a nos ensinar. Uma pessoa com dignidade única e valor singular, desde o início do seu nascimento até a sua morte natural. A Margarida, ela é formada, ela fez faculdade, ela tem o seu título de bacharel, né? Licenciatura em letras e agora faz uma outra cadeira que é Letras Libras. Letras Libras, que eu particularmente não sabia que existia. E 3 pós-graduação. E eu ouvi dizer também que nós temos uma sonhadora aqui, né? E quais foram esses sonhos que você já realizou? Chegar até o Papa Francisco, conhecer Padre Marcelo Rossi, conhecer o cantor Daniel. Eu? O quê? Rapel. Você praticou rapel? Nos bombeiros. Nos bombeiros. Assim, eu quero, né, formar, exercer minha profissão, se for da vontade de Deus, constituir uma família, né?
é isso, assim, encontrar o meu caminho, né? A pessoa com deficiência, ela é cidadão de direito, como qualquer outra, né? É aquilo que eu falo, ela não é mais bonita nem mais feia porque ela está sentada ou porque ela está em pé, sabe? Então, assim, a deficiência, Felipe, ela tem que ser encarada como uma qualidade do ser humano. E tem mais um sonho que você conseguiu realizar. Meu livro. Você escreveu um livro. Maior de todos. O sonho maior de todos. As dificuldades, os problemas existem, né? Mas que a gente tem que aprender a realmente lidar com as dificuldades, lidar com os problemas. No caso, a deficiência para mim hoje, como eu falei, não é o meu problema, né? Eu consigo lidar bem com isso. O que me chateia é realmente as dificuldades que a gente encontra para conseguir viver, né, o melhor possível. Nós, pessoas com deficiência, que estamos nas ruas, que estamos trabalhando, que estamos produzindo para o país, a gente tem que dar o nosso recado, né? O nosso recado é, olha, existe uma lei que diz que é assim. Então, na medida do possível, isso tem que ser assim, né? Não pode ficar tendo desculpa. Até quando nós vamos viver de desculpa? A desculpa ela é um empecilho para a inclusão acontecer. É mãe sem igual. Uma prova de amor. E hoje você realizou todos esses sonhos, né? Sim. E quais são os sonhos que você ainda tem, que você quer realizar? E na canção. E na Canção Nova. Você se considera uma jovem feliz? Sim. A cadeirante mais feliz do mundo.